Olha o jeito que nós vamos começar hoje, na batida. Fala galera, me apresentar com a música. Professor Victor, estamos na área. Aula de física, ciências da natureza, tecnologia, daquele jeito. Como é que vocês estão? Hey, hey. Olha o ombrinho que balança. Maravilha, galera. E o tempo não pode parar, vambora. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vai que tá bonão. Ah, yes. Beleza, galera, tá bom. No final a gente curte mais um pouco, beleza? Como é que vocês estão? Forte? Só na massa? Oh, maravilha, hein, galera? Estamos aí dando sequência às nossas aulas aí de física para que você chegue lá no final do ano e arrebente na prova do Enem. Vamos começar? Vamos começar. Impulso. Ei, o pulso ainda pulsa, já diria o Titãs. E quantidade de movimento. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Essa quantidade de movimento pode se chamar também de momento linear, beleza, galera? Vamos lá então, começando com o tal do impulso. Impulso, galera, aqui a gente vai ter um slide, vocês vão ver que vai ter um cérebro, tá? E nós vamos deduzir a forma do impulso. Hoje é a primeira aula que nós temos uma dedução de fórmula. Matemática na veia, né? Lembrando que física é matemática com historinha. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Victor e nós vamos que vamos no flow. Vambora? Então vambora. Impulso. Quando uma força age sobre um corpo num determinado intervalo de tempo, uma força agindo num corpo, fazendo mover-se, dizendo que esse corpo ficou sob a ação de um impulso. Definimos o impulso da força no intervalo de tempo como sendo uma grandeza vetorial. Então vamos lembrar lá, impulso, grandeza vetorial. Tá certo? Por quê? Porque nós temos aí força na fórmula do impulso. Força é uma grandeza vetorial, impulso, por sua vez, também é uma grandeza vetorial. Beleza? Nós temos aí, pessoal, a intensidade. Como você calcula o impulso? Você vai pegar a força e vai multiplicar pelo tempo. Beleza? Qual que é a unidade disso? É a unidade da própria fórmula. Qual é a unidade de força? Newton. Qual é a unidade de tempo? Segundo. Qual a unidade de impulso? Newton vezes segundo. Muita gente, mas alunos meus, né, até o João às vezes se confunde, fala Newton por segundo. Tá? Newton por segundo não é a mesma coisa que Newton vezes segundo, certo? Então cuidado aí, não é por, é vezes, é o produto de força por tempo, tá legal? Qual é a direção do impulso? A direção do impulso é a mesma da força aplicada sobre o corpo. Qual é o sentido? Mesma da força. Então, vamos supor que a força é horizontal, o impulso vai ser horizontal. Força é para a direita, o impulso será para a direita. Beleza, galera? Então, como o impulso é uma grandeza vetorial, logo eu preciso determinar direção, sentido e intensidade. Qual é a direção? Mesma da força. Qual é o sentido? Mesma da força. Qual é a intensidade? Força vezes o tempo. Então, se você ficar durante um tempo aplicando uma força, você vai ocasionar um impulso sobre o corpo. A minha garrafinha verde Cultive, né? Fazendo aqui o merchan da nossa empresa, nossa querida empresa. Beleza, galera. Eu vou dar aqui um exemplo bem tranquilo. Ó, airbag. Para que serve o airbag? Concorda que o airbag ele faz com que o tempo de contato seja maior. Se você olhar para o mesmo impulso, se o tempo é maior, a força ela é menor. Então o que o airbag faz? Ele aumenta o tempo desse impulso. Você fica mais tempo recebendo essa forcinha lá, fazendo com que a força diminua, né? O tempo aumenta, a força diminui, beleza? Essa equação que nós falamos aqui, galera, é para o caso da força constante, né? Tá aqui, ó, força constante. Se a força for variável, você precisa determinar o impulso também, né? Vai que a força varie conforme o tempo.
você pega uma área. A gente já viu isso antes. O trabalho de uma força variável, né? Para quem não lembra, se você tem lá força por deslocamento e essa força varia, essa área é o trabalho, que a gente chamou de W, de work, né? Se você tem uma força variável e essa força é aplicada em determinado tempo, né? Nesse intervalo de tempo aqui, que a gente chama de T2 menos T1, certo? Se você pegar esse intervalo de tempo e calcular essa área e essa figura geométrica aqui, como chama? Como chama? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, é um trapézio, tá bom, galera? Lembrar que a área do trapézio é base menor mais base maior, vezes altura, divididos por 2. Isso aí, estão ligados. Então, vezes altura sobre 2, beleza? Tá aí a área do nosso trapézio. Então, se a força for constante, força vezes intervalo de tempo. Se a força for variável, você precisa ter uma área, beleza? Se não tiver a área, a força for variável, você precisa construir um gráfico. Falo da sede. Opa, vamos pegar essa informação, né? Em todo gráfico, força em função do tempo, ou força vezes tempo, a intensidade do impulso é fornecida pela área compreendida entre a reta representativa e o eixo do tempo no intervalo pedido. Reta representativa e eixo do tempo. Então tá aí essa área determinada pela reta e pelo eixo do tempo, tá certo? Lembrar que não existe tempo negativo. Vou voltar nesse slide novamente. Então você não poderia ter, por exemplo, alguma coisa saindo daqui, ó. Você poderia ter força negativa, sem problema. Agora, tempo negativo não, tá? Força que causaria um retardo, né? Por exemplo, você atira numa parede, essa parede vai fazer com que essa bala perca velocidade. Então é uma força negativa. Vamos apagar tudo e vamos para o próximo slide. Deixa eu só colocar aqui para não me perder. Maravilha. Então, olha só. Impulso, força vezes tempo. Vamos para a quantidade de movimento linear, tá ligado? Momentum. Grandeza física associada a um corpo quando o mesmo colide com outro corpo, transferindo seu movimento parcialmente ou integralmente. Aqui, galera, nós vamos ver depois os tipos de colisão. Colisão perfeitamente elástica, colisão parcialmente elástica e colisão inelástica. Para cada tipo de colisão vai acontecer um efeito, tá certo? Por isso que ele fala aqui que é parcial ou integral. Depende do tipo da colisão que nós vamos ver. Então, quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Novamente, grandeza vetorial, tá certo? E olha só, unidade no sistema internacional aqui é igual ao impulso. O impulso não tem uma unidade específica para ele. O impulso a unidade do impulso são as unidades que compõem o impulso. A unidade da quantidade de movimento são as unidades que compõem a quantidade de movimento. Certo? Então, massa vezes velocidade, tá certo? Agora, nós temos que juntar o impulso com a quantidade de movimento, que a gente chama do teorema do impulso. Outro teorema que a gente viu o teorema da energia cinética, que quando a gente juntou energia cinética com trabalho, aqui a gente vai usar o teorema do impulso para usar impulso com a quantidade de movimento. O impulso da força resultante de um sistema de forças que age sobre um corpo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, se você impulsiona um corpo, ele tende a ganhar velocidade. Se você tira o impulso do corpo, ele tende a perder velocidade, tá certo? Então, agora que a gente vai usar o cérebro lá, vamos fazer a dedução do teorema do impulso, certo? Para começar, eu preciso da segunda lei de Newton. Então, eu tenho lá força igual a massa vezes a aceleração, tá certo? Por que eu usei isso? Porque a gente está trabalhando com força em impulso. Precisamos encontrar velocidade. Lembrar lá da nossa aula de cinemática que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, tá certo? Então, no lugar de aceleração, eu vou colocar variação da velocidade pela variação do tempo. Vou pegar esse tempo e vou jogar multiplicando lá, certo? Vai ficar força igual a variação do tempo. Opa, olha quem eu já encontrei aqui. Aqui eu já encontrei o impulso, tá certo?
E olha só, quem ficou do outro lado? Massa vezes variação de velocidade. Só que ΔV, eu não posso escrever que é V final menos V inicial? Sim, né? Então eu vou substituir esse cara por esse. Então vai ficar força vezes variação do tempo é igual a massa que multiplica V final. Estou fazendo uma distributiva aqui, tá? Menos V inicial. Ó, a minha distributiva. Então vai ficar força vezes variação do tempo é igual... Aqui não vai caber, pera lá. Aqui, deixa eu apagar aqui. Vou fazer lá embaixo, que acho que é melhor, né? Tem mais espaço ali. Então, olha só. Vai ficar força vezes o tempo é igual a m vezes velocidade menos m vezes velocidade. E o que é isso aqui? Isso aqui é quantidade de movimento final, quantidade de movimento inicial. Então, tá lá, impulso é a variação da quantidade de movimento. Deduzimos isso usando uma equação. Primeiro, né? Equação da segunda lei de Newton. Depois, equação de aceleração. Tá certo? Então, por isso que a unidade de impulso ela é composta por outras. Porque antes já tínhamos lá a segunda lei de Newton. Maravilha? Ficou clara essa dedução? Então, o que eu fiz aqui? Peguei a segunda lei de Newton. No lugar da aceleração, substituí pela fórmula da aceleração, variação da velocidade pelo tempo. Aí, voltei na segunda lei de Newton e no lugar do A, coloquei isso aqui. Ficou assim, beleza? Passei esse tempo multiplicando. Fazendo isso, eu já encontrei o impulso. Troquei essa variação de velocidade por VF menos VI. No lugar de variação, coloquei VFI, fiz a multiplicação lá distributiva e pronto, galera. Tá aí o teorema do impulso deduzido. Maravilha? Tá certo? Agora vamos lá. Vamos lá. A gente precisa aplicar isso em exercício, tá certo? Então, vamos discutir aqui a conservação da quantidade de movimento. Sistemas isolados de força externa. Então, pessoal, toda vez que nós dissermos que a quantidade de movimento irá se conservar, isso é importante, tá? Você tem que considerar que as forças externas sejam nulas. Sobre ele não atua força externa. Então, para que a quantidade de movimento se conserve, ao colidir, ao bater no objeto em repouso, ao bater no objeto em movimento, eu preciso dizer que a conservação desse movimento se dá a partir da anulação das forças externas. Não posso ter força externa. Então, um exemplo. Um astronauta no espaço, fora do campo de ação gravitacional de qualquer corpo celeste. Força-peso nula. E no vácuo não existe forças resistivas. Tá legal? Então aqui eu poderia trabalhar com essa conservação da quantidade de movimento. Outra ideia lá. Sobre ele agem forças externas, mas a intensidade da força resultante, a soma vetorial de todas as forças externas que agem sobre ele é nula. Então, como assim, professor? Você acabou de dizer que não pode ter. Não tendo força externa, eu posso dizer que a conservação do movimento acontece. E caso essas forças externas se anulem, né? Se a resultante das forças externas... Somente o pessoal está coçando meu nariz aqui. Ai, coceira! Pronto, acho que foi. Foi? Acho que foi. Sobre ele agem forças externas, mas a intensidade da força é nula. A intensidade da resultante é nula. Então pode ter força externa? Pode. Desde que a força externa 1 com a força externa 2 se anule. Se tiver só uma força externa, não tem como conservar o movimento, porque ela não vai ter com quem se anular. Então, para haver conservação, tendo força externa, ela precisa que a resultante delas, várias forças aí, seja nula. Aqui o patinador. Um corpo se deslocando sem atrito sobre uma superfície plana horizontal e em um movimento retilíneo e uniforme. Então, equilíbrio dinâmico com a força resultante nula. E nesse caso, não existem forças horizontais, MRU, e as verticais e peso. Então, não existe força horizontal, porque ele está em MRU, e na vertical, peso normal se anula. Então, o patinador, nessas condições aqui, eu posso considerar que houve conservação na quantidade de movimento. Beleza?
Outro caso, conservação da quantidade de movimento. As forças externas existem, mas suas intensidades são muito pequenas, praticamente desprezíveis. Então, primeiro caso, não existe. Segundo caso, existe, mas a resultante vetorial é nula. Terceiro caso, existe, mas não existe. Tipo, existe, mas é muito pequenininho, né? Quando comparadas com as forças internas, que são muito grandes. Exemplo, choques, explosões, disparos. Olha isso aqui, ó, que legal. Tá vendo aqui, ó? Ah, bala na cara! Tá certo? Quando a força externa é desprezível, praticamente zero, eu posso ter a conservação dessa quantidade de movimento aí. Tá certo, galera? Então, vamos para o princípio da conservação da quantidade de movimento. O que você tem que fazer? É usar o que está aqui. Q antes é igual a Q depois. Resolver problema de conservação de quantidade de movimento, você pega tudo que aconteceu antes e iguala a tudo que aconteceu depois. A partir disso, você vai encontrar o que ele te pede. Bem simples. Quando o sistema é isolado de forças externas, né, os 3 casos que a gente trabalhou, sua força resultante tem intensidade nula e, consequentemente, o impulso dessa força é nulo, pois impulso é força vezes tempo, certo? Se não há, vamos lá, vamos ao teorema do impulso. Se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento e o impulso é zero, eu digo que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial, beleza? Certo? Uma força externa seria uma força que eu estaria fazendo no corpo. Se eu digo que não tem essa força, a quantidade de movimento que ele tinha é igual à que ele tem, certo? Elas se conservam, beleza, galera? Para resolver problema é só igualar, quer ver? Olha só, um detalhe muito importante aqui. Por quê? Quando você estiver trabalhando com velocidade, tá? Com velocidade, a velocidade ela pode ter 2 sentidos, certo? Sentido para a direita ou sentido para a esquerda. Você, aluno, tá? Vai arbitrar quem que você quer que seja positivo, para a direita ou para a esquerda. O que você não pode fazer, se o corpo está indo para a direita e ele lança um corpo para trás, certo? Eu tô lá em cima do meu skate. O camarada meu pé, lança água aí. Eu lanço a água para ele, concorda que a velocidade do skate está num sentido, a minha está num sentido, e o que eu lancei para ele está em outro sentido. Então eu preciso colocar os sinais, beleza? Tudo bem? Ficou claro isso aí? Maravilha. Vamos ver então se isso se aplica aos exercícios. Um trenó com massa total de 250 kg desliza no gelo a velocidade de 10 metros por segundo. Se o seu condutor atirar para trás 50 kg de carga a velocidade de 10 metros por segundo, qual será a nova velocidade do trenó? Q antes igual a Q depois. Então vamos lá. Está aqui o meu trenó, certo? Então vamos lá. Q antes, vou montar aqui. Q antes é a massa do trenó vezes a velocidade. Detalhe aqui, galera. Antes, o trenó tinha 50 quilos. Então, quando eu fizer essa massa aqui, eu preciso considerar também esses 50 quilos que estavam lá. Tudo bem? Vocês entenderam a ideia aqui? Porque, olha só, um trenó com massa 250 kg desliza no gelo. Tá, se o condutor atirar para trás 50 kg de carga, a velocidade de 10 metros por segundo, a nova velocidade do trenó vai ser... Então ele atirou para trás 50 quilos. Tudo bem ou não? Ficou claro isso aí, galera? Tudo bem ou não? Posso continuar? Então vamos nessa. Então eu tenho lá 50 para trás. Então quanto de massa eu tenho inicialmente aí? Tenho essa daqui mais essa aqui, certo? Então eu tenho 300 vezes 10. Vou fazer mais para cá que não vai caber. Opa, deixa eu colocar aqui, clicar aqui. Vamos embora. Então Q antes. Q antes é igual a massa total vezes a velocidade, que é 10. Certo? O Q depois. Tudo bem? Opa. Ainda não. O que depois vai ser o seguinte. Depois o trenó vai para frente e o corpo vai para trás. Então eu tenho a massa do trenó vezes uma velocidade que eu não sei, mais a massa do objeto vezes menos 10. Certo? Por que menos 10?
porque o sentido da velocidade é diferente do sentido inicial. Agora eu vou igualar isso aqui. 3.000 é igual a 250V menos 500, certo? Tudo bem? Joga esse cara para cá. 3.500 é igual a 250V, certo? Aqui tem um detalhe, galera. A massa do trenó tá certinho. Então vamos dividir. Velocidade igual. Dividindo de cabeça. Vamos lá. Divididos por 250 igual. Opa. 3.500 divididos por 250 igual a 14, aproximadamente 14 metros por segundo. Então vai dar 15. Aqui, pessoal, tem um problema de enunciado aqui, porque ele fala: um trenó com massa de 250 desliza no gelo com velocidade de 10. Se o condutor atirar para trás 50 kg da carga, né, ele não disse aqui que é para considerar, mas eu preciso considerar, tá certo? Então, 14 metros por segundo. Certinho? Entenderam o que eu fiz aqui? Ficou claro? Olha só. O que antes, certo? É a massa vezes a velocidade, tá certo? E o que depois? Massa vezes velocidade, tá certo? Igualei isso, porque Q antes é igual a Q depois. Só um detalhe aqui. Como ele não falou, eu poderia fazer assim também, que o Q antes é igual a 250 vezes 10, certo? E o Q depois vai ser 200 vezes a velocidade que eu não sei, mais 50 vezes menos 10. Q antes, 2.500, 2.500, estou multiplicando, igual a 200V menos 500. Joga para lá, fica 3.000 sobre 200, igual a V. Corta, 30 por 2, V igual a 15 metros por segundo. O outro deu 14, professor. Por quê? Porque aqui, se ele jogou, né, 50 para trás, tinha 50 lá. Ele não tirou um pedaço do trenó e jogou. Tá certo, galera? Então aqui vai muito da interpretação do problema. Como não faz fazer diferença no nosso resultado, 14 e 15, os dois jeitos aí eu acho viável, tá? Os dois jeitos são viáveis para resolução. Aqui só faltava ele dar alguma consideraçãozinha para a nossa interpretação ficar clara. Mas é isso aqui. Importante é negativo porque tem um sentido contrário. Perceba que a velocidade deu positiva. Então a velocidade é o quê? No mesmo sentido que a gente tinha o trenó antes do corpo ser jogado para trás. Beleza, galera? Mais um aqui. Um casal de patinadores pesando 80 e 60 quilos, parados um de frente para o outro, empurram-se bruscamente de modo a se movimentar em sentidos opostos sobre uma superfície horizontal sem atrito. No determinado instante, o patinador mais pesado encontra-se a 12 metros do ponto onde os dois se empurraram. Calcule a distância em metros que separa os dois patinadores nesse instante. Então, olha só, galera. Eu tenho aqui que a massa de um é... Vamos lá. Massa do homem, vou colocar aqui 80 quilos. Massa da mulher, 60 quilos. Qual outra informação? Que o patinador mais pesado encontra-se a 12 metros do ponto onde os dois se empurraram. Então, um está a 12 metros e a outra eu quero saber, tá certo? Então, vamos lá, galera. Quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Aqui, ó, o patinador parados, um de frente para o outro. Opa, então separado, a quantidade de movimento antes é igual a 0. E a quantidade de movimento depois vai ser massa vezes velocidade mais massa vezes velocidade. Eu preciso colocar essa velocidade negativa porque um vai para um lado e o outro vai para o outro. Tudo bem? Certo? Vamos aqui. Eu preciso substituir esse cara aqui. Por quê? Porque ele não me deu velocidade. Ele me deu o deslocamento em metros. Certo? Então vai ficar assim, ó.
80 vezes 12 sobre ΔT mais 60 vezes ΔS sobre ΔT, e isso aqui é negativo, tá legal? Isso é negativo. Vou apagar aqui embaixo para ter espaço, tá legal? Professor, mas o que você fez ali? O que eu fiz, galera? Eu substituí na minha equação Q igual a massa vezes velocidade. Velocidade é espaço sobre tempo, tá? Eu substituí o espaço, a velocidade, por espaço sobre tempo. Aqui, galera, vamos fazer matemáticazinha. Vamos cortar, eu posso cortar esses tempos, porque esses tempos são iguais, tá certo? Mas eu vou fazer a multiplicação aqui, ó, vai ficar de cabeça, tudo de cabeça. 80 vezes 12 dá 960 sobre ΔT, menos 60 ΔS sobre ΔT. Isso aqui igual a zero. Corta, corta, tá certo? Então ficou menos 160, menos 60 ΔS é igual a menos 960. Dividindo 960 divididos por 60 é igual a 16. Então, ela está a 16 metros dele. Não, minto, olha lá. Ela está a 28 metros dele, né? Porque se ela andou 16 para cá e ele andou 12 para cá, a distância entre eles é 28 metros. Olha só que problema bacana, galera. A gente está falando de quantidade de movimento, mas dentro da quantidade de movimento, eu usei a equação da velocidade, que é espaço sobre tempo. Tá certo? Professor, vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem mais um. Se tiver, eu quero refazer com vocês aqui. Fazer aqui. Aqui dá para fazer rapidinho. Então, olha só, galera. O que antes é igual a zero. O que depois? Vai ser a massa vezes a velocidade, mais massa vezes a velocidade. Todo mundo entendeu porque eu tenho que colocar negativo? Porque o homem está num sentido, a mulher está em outro sentido, beleza? Eu não posso usar a velocidade porque eu não sei. Eu tenho que substituir a velocidade pela equação velocidade, espaço sobre tempo. Porque ele me disse que o espaço do homem é igual a 12 metros. Professor, mas por que você cortou os tempos? Concorda que o tempo para ele atingir a posição 12 é o mesmo tempo para a menina atingir a posição que eu quero saber, né? O tempo que eles se estão afastando é o mesmo. Se empurraram é o mesmo tempo. Então eu substituí lá, vai ficar 0, eu vou deixar 80 vezes 12, todo mundo sobre ΔT. Já vou fazer o processo de multiplicação, vezes ΔS sobre ΔT. Corto, daí esse finalzinho a gente já fez, né? 960 menos 60 ΔS, ΔS igual a 16 metros. Então a distância entre eles, 16 para a direita, 16 para a direita, 12 para a esquerda, a distância entre eles 28. Essa era a pergunta, 28? Calcule a distância em metros que separa os dois. 28 metros. Beleza? Então a distância que os separa é de 28 metros. Vamos para o próximo e o último. Sobre uma partícula de 8 quilos, vamos ver aqui. Ele deu a dica, tá? Tá todos os dados ali, então vamos lá. Sobre uma partícula de 8 quilos, movendo-se a 25 metros por segundo, passa a atuar uma força constante, intensidade de 2 vezes 10 a segunda newtons. Notação científica aqui, hein? Cuidado lá. Durante 3 segundos, no mesmo sentido do movimento. Então, vai aumentar a velocidade. Determine a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação. Então, teorema do impulso. Vai ficar lá. Impulso. Opa! Aumentou. Impulso. Vai ficar. Força. 200 vezes o tempo. Impulso igual a 600 newton vezes segundo. E ele quer saber a quantidade de movimento final, né? Então vai ficar 600 é igual a quantidade de movimento final menos inicial. Massa vezes velocidade. Então, 600 é igual a quantidade de movimento final menos 8 vezes 25. 4 vezes 25 é 100. 8 é 200. Joga para cá, a quantidade de movimento final é 800 quilogramas vezes metros por segundo. Lembrando que a unidade de quantidade de movimento é a unidade de massa e velocidade. Massa e velocidade. Bem tranquilo, né? Só aplicar o teorema do impulso.
Beleza, galera? Essa aula foi boa, né? Foi, ó, heavy metal, rock and roll. Espero que você tenha gostado aí de mais uma aulinha, certo? Que foi bala essa nossa aula, aprendendo quantidade de movimento, impulso e sonzeira. Porque não pode faltar, porque aqui é contigo e